A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus, engrandecido que seja Deus que nos concedeu mais essa oportunidade de juntos ouvirmos, meditarmos na palavra, que Ele derrame sobre nós o Espírito, que o Senhor nos abra uma porta para o Evangelho aqui, para o mistério da palavra. Amém, louvado seja Deus, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos e a Tua palavra, Senhor. Amém? Vamos meditar juntos. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Que a bênção do Senhor esteja sobre mim, esteja sobre ti, sobre tua casa e toda a sua família. Amém? Louvado seja Deus, meus irmãos. Tem uma palavra da parte do Senhor para meditarmos juntos, que o Senhor nos abra uma porta aqui para o entendimento, para o mistério da palavra, que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, que a nossa fé venha a ser fortalecida. Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor se encontra hoje, meus irmãos, em Marcos 11, a partir do versículo 17, amém? Vamos meditar juntos. Assim diz a palavra do Senhor. E do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Tragam o menino até aqui. E eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Irmãos, nós quando ouvimos a palavra do Senhor dizer assim: tudo é possível ao que crê, isso fortalece a nossa fé. Não é verdade? Tudo é possível ao que crê. Nós vemos aqui, irmão, essa palavra relata uma situação extrema, de um pai que tinha o seu filho ali, um filho ali possuído por um espírito que o açoitava, e o pai fala que todas as vezes que esse espírito se apossava dessa criança, ele fazia com que a criança fosse lançada no fogo, na água, O pai vivia ali, com aquele mesmo sofrimento do filho desde a infância, vendo o filho açoitado, vendo o filho ali sendo vitimado, sendo o filho ali maltratado por aquele espírito. E o pai, ele identifica o espírito mudo, Quando ele fala de espírito mudo, o que nos faz entender que essa criança, ao ser assustada, a criança ser maltratada por esse espírito, essa criança ela não falava. Mas quando Jesus vai repreender, Jesus também repreende que ele é o quê?
surdo, um espírito mudo e surdo. O que essa palavra nos traz também? Discernimento de espírito. Para a gente estar atento a discernimento de espírito. E quando esse homem já, calejado dessa, ele foi enfraquecendo, ele foi desacreditando que o filho dele pudesse ser salvo, que o filho dele pudesse ser liberto por causa da circunstância, da gravidade ali da circunstância que o filho dele vivia e por causa do tempo. Isso foi um desgaste para o pai. E o pai reconheceu ali diante de Jesus que havia pouca fé nele, que havia incredulidade, que ele não acreditava. E quando Jesus fala assim, quando o Senhor nos fala, se podes, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê em Jesus. A palavra do Senhor diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, todas as vezes que nós colocamos a situação diante do nosso Senhor Jesus Cristo, não há impossibilidades. E aqui esse pai, ele reconheceu que havia incredulidade, que havia pequenez na fé, e ele pediu ajuda. Então, todas as vezes, irmãos, que nos sentimos fracos na fé, nós precisamos pedir ajuda ao Senhor, para que Ele nos levante, para que Ele nos fortaleça, porque Ele é o Deus do impossível. Ele nos fala para mim e para você hoje. Se podes, tudo é possível que crê. Não importa a situação e não importa o tempo, mas para Deus nada é impossível. E os discípulos, perguntaram ali, Senhor, por que nós não podemos? Porque ali, primeiramente, o pai levou para os discípulos, mas os discípulos eles não puderam expulsar. E o pai ficou mais desacreditado ainda. E os discípulos perguntaram, Senhor, por que nós não podemos expulsar? E o Senhor falou, olha, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio Por meio de jejum e por meio da oração. O Senhor também nos dá uma direção. Tem certas situações na nossa vida que nós precisamos nos consagrar, que a gente precisa orar, porque a oração precisa ter discernimento de espírito para a gente orar segundo a vontade de Deus, porque a oração o Senhor nos revela, a oração o Senhor nos está acontecendo, o Espírito Santo ele ora por nós, e nós ali quando estamos no Espírito a gente ora segundo a vontade de Deus. E a questão do jejum, que fortalece o nosso espírito, que a gente, quando Jesus foi ali pro deserto, ele foi levado em espírito para o deserto. Jesus estava fortalecido na palavra. As necessidades de Jesus, que Jesus estava o quê? Necessidade. Jesus estava com fome, Jesus estava com frio, Jesus estava cansado. Então o inimigo ele sondou as necessidades de Jesus. Então, meus irmãos, nós temos fraquezas que nós precisamos o quê? Derrotar através da força ali do Espírito. E o jejum é uma ferramenta para fortalecer, para nos fortalecer, para nos dar discernimento ali da vontade de Deus, para que a gente venha estar mais sensível ao Senhor, para que a gente tenha, o que está obscurecendo o entendimento, para o Senhor ele tá nos revelando, fortalecida onde, meus irmãos, na palavra, não no que nós pensamos, não no que nós sentimos e não no que nós vemos, mas daquilo que nós cremos. E precisamos, e esse jejum nos aproxima o que? Da vontade de Deus. Esse jejum faz com que a gente se aproxime o que? Da palavra, da verdade. E isso fortalece a nossa fé. Foi tanto que cá, logo no início, o Senhor falou assim, ó geração incrédula. Por mais que os discípulos estivessem ali tentando expulsar aquele espírito, mas o Senhor nos fala aqui que não havia o que? Fé. Não estava acreditando que aquele espírito poderia ser expulso. Por quê? Por causa da manifestação aqui do Espírito. Então, meus irmãos, quantas vezes nós oramos e precisamos do que? Estar firmados na fé todas as vezes que nós oramos. Quantas vezes nós oramos, repreendemos algum tipo de dor, algum tipo de, algum tipo de situação. E ali, como esse menino aqui, quando Jesus expulsou, o inimigo, ele açoitou o menino na terra. Mas ali o menino já estava liberto. Então, quantas vezes nós oramos, repreendemos, tem umas pessoas que falam assim, quanto mais ora, Então, a gente não deve colocar isso na nossa cabeça. A gente tem que orar com fé, acreditando que o nome de Jesus, sobre todo o nome é o teu, Jesus, a autoridade está no nome de Jesus. Mas o Senhor aqui nos dá estratégia, através do discernimento do Espírito, através da oração, através do jejum, para a gente ter aproximação com Deus, para a gente ter discernimento. Que tipo de Espírito é?
A gente precisa ter esse discernimento. A gente não pode orar por nós mesmos. A gente tem que o Espírito Santo, ele ministra a oração em nós. Então, a gente precisa de ter discernimento para orar. A gente precisa ter estratégia para fortalecer a nossa fé, para que a gente venha estar se apropriando da palavra da voz de Deus, né? O jejum e a oração é uma das ferramentas que o Senhor nos dá hoje. Jejum, oração, discernimento do Espírito para acrescentar a nossa fé em nome de Jesus. Amém? E hoje agradeço, Henrique, minha rica oportunidade. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, nos fortaleça, Senhor, no Senhor e no teu poder, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos ajude, Pai, em nome de Jesus, assim como aquele Pai, Senhor, pediu ajuda, nós te pedimos, nos fortaleça na fé, Pai querido. Em nome de Jesus, nos dê discernimento do Espírito, nos dê sensibilidade, meu Pai querido, à tua voz, nos ajude a nos consagrar, meu Deus, a orar segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém? E agradecer a Deus, minha rica oportunidade, que você seja ricamente abençoado. Em nome de Jesus.